Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 29 para falar sobre as angiospermas. Já conhecemos as angiospermas, já estudamos sobre as flores e hoje nós vamos estudar sobre os frutos, a polinização e a fecundação. Bom, como nós já vimos anteriormente, as angiospermas são plantas bem mais completas, né? Então, elas são as últimas no quesito evolução. Nós vimos que as angiospermas, além de raiz, caule e folhas, elas também possuem flor e fruto. Então, elas são totalmente completas, né? Além disso, nós vimos também que elas possuem os vasos condutores. O que são isso? São aqueles vasos chamados xilema e floema que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, o xilema e floema é como se fossem as veias e as artérias da planta que conduzem a seiva, que nada mais é do que o sangue da planta, né? Que leva nutrientes e água para todo o corpo da planta, né? Então, além de todas as características de raiz, caule, folhas, flores e frutos, elas também possuem aí esses vasos condutores, tá? A sua semente também apresenta uma característica marcante, né? Que é a presença da flor e do fruto. Então, vamos ver aí os grupos que são divididos as angiospermas. Elas são divididas em dois grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. O que significa esse nome difícil, Pro? Bom, vamos lá. As monocotiledôneas são grupos onde a semente tem um cotilédone só, ou seja, uma partezinha só, uma bandinha só, tá? Eu não consigo dividir essa semente. Quais são essas plantas? O milho. Peguem o milho da pipoca, veem se vocês conseguem dividir esse milho ao meio. Se ele se solta, não se solta. O arroz também não, é um grão único. O trigo também não. A cebola também não. A grama também não. O alho também não tem duas partes. Então, elas são o quê? Mono. Mono equivale a um. Então, monocotiledôneas, um cotilédone, uma banda só, tá? E nas eudocotiledôneas? Bom, aí eu já vou ter dois cotilédones, certo? Então, a semente desse fruto, né? Ela vai ter duas partes. Então, peguem o feijão. Às vezes, quando vocês vão escolher o feijão para mamãe, quando vocês vão escolher o feijão, percebem que tem um feijãozinho pela metade. O que significa isso? Que um cotilédone soltou do outro, né? Então, o feijão, ele tem dois cotilédones, eles têm duas partes. A soja também, a goiaba também, o limão, a laranja, o abacate, a manga, a jabuticaba, né? Então, todas essas sementinhas, elas possuem duas partes, dois cotilédones, tá? Então, a semente vai ter dois cotilédones. Elas se separam, elas têm duas partezinhas, tá? A gente tem também outras diferenças, mas a mais importante é a da semente. Mas nós temos, por exemplo, nas monocotiledôneas, uma raiz fasciculada, que a gente chama de raiz cabeleira. Então, olha só a diferença, é uma raiz bem espalhada, né? Parece um monte de cabelinho. E nas eudicotiledôneas, nós temos uma raiz
mais fina, ela não é tão espalhada. Ela é mais alongada, né? A gente chama de raiz axial. Então, olha só, ela tem menos raminhos e ela é mais longa, tá? Acho que vocês já tiveram oportunidade de plantar feijão, né? Até aquele feijãozinho no algodãozinho que vocês fazem essa experiência ali nos primeiros anos da escola. Tentem fazer em casa também para vocês observarem a raiz. Então, quando vocês plantam feijão, vocês vão ver que tem 2 cotilédones, e aí vai nascer o brotinho no meio desses 2 cotilédones, vai crescer e vai formar uma raiz. E vocês vão ver que a raiz é fininha, né? Tem poucos cabelinhos, é uma raiz mais longa, certo? E aí, se vocês tiverem oportunidade, plantem também milho. Então, peguem o grão de milho, semeia no algodão, demora um pouquinho mais, mas germina. Vocês vão ver que a raiz é diferente. É essa raiz bem espalhada que parece um cabelinho, tá? Nós temos diferença também no caule. Então, na monocotiledônea, nós vamos ter aí os feixes vasculares, se a gente cortar esse caule ao meio, vão ser bem espalhados. E nas eudicotiledôneas, esses feixes vasculares vão ser agrupados, tá? A folha também possui uma diferença. Então, nas monocotiledôneas, nós vamos ter uma folha alongada com nevuras paralelas. Nevuras são esses tracinhos da planta, né? E nas eudicotiledôneas, nós vamos ter aí o formato da folha, um formato meio de gota, mais arredondado, né? Mais curto, não é tão alongado. E as nevuras, que são esses risquinhos na folha, elas são em formas de rede. Então, elas saem do cabinho, né? Do caule para a pontinha da planta, tá? Se vocês forem ver a folhinha do feijão e de todas as eudicotiledôneas, vocês vão ver que são dessa forma. E a folhinha da monocotiledônea, é só vocês lembrarem da folha do milho. Sabe quando a gente vai comer milho na praia, que ele pega o milho cozido, aí ele tira da panela, passa o sal, né, a manteiguinha e coloca na própria folhinha do milho, que é aquela partezinha verde do milho, que nada mais é do que uma folha, né? É a folha alongada do milho, tá? E aquela, não sei se vocês já tiveram oportunidade de comer pamonha, eles também enrolam a massinha do milho nessa folha, né? Então, faz um pacotinho que é a pamonha, tá? Então, já dá para vocês lembrarem aí da folhinha do milho, que é bem diferente da folha do feijão, por exemplo. E as flores? Bom, as flores das monocotiledôneas são flores trímeras. Que significa isso, Pro? Ela tem só 3 pétalas. Nossa, sério, Pro? Sério. Então, a florzinha do milho, do arroz, de todas as monocotiledôneas vão ter 3 pétalas. E as da eudicotiledôneas vão ter 5 pétalas. A gente chama de pentâmeras, tá? Por isso que é importante vocês fazerem a experiência de germinar o feijão e o milho, para vocês observarem essa diferença. É bem interessante. Bom, e como é que funciona a polinização? A polinização é o transporte do grão de pólen, né, gente? Nós já vimos lá na flor que isso é bem importante. Então, a flor ela é colorida, a flor emite um cheiro, né? Tudo para atrair quem? Para atrair os insetos, que os insetos que vão levar esse grão de pólen para semear ali em outras áreas, né? Então, essa polinização é super importante. Então, nós já estudamos a flor anteriormente, né?
Então, nas gimnospermas, o grão de pólen é muito leve e é transportado pelo vento. Mas nas angiospermas, o grão de pólen ele pode ser levado além do vento por vários agentes polinizadores. Por quê? Porque a flor ela justamente existe para atrair os insetos e aumentar então essa polinização, tá? E como é que funciona a fecundação? Bom, a fecundação ela ocorre no interior do saco embrionário, tá? Então, o pólen é transportado ou pelo vento ou pelos insetos, e aí ele é depositado no tubo polínico, que você já deve lembrar quando a gente estudou a flor, né? E aí, quando ela entra no tubo polínico, ela vai chegar ali ao óvulo, né? E vai formar aí um núcleo germinativo que vai se dividir, né? E vai dar origem aí a um embriãozinho, tá? Nós já vimos todos esses detalhes lá quando a gente estudou a flor, né, das angiospermas. Então, só lembrar que a polinização é importante, a flor é um atrativo e o pólen é levado a outra flor e ele é semeado, é colocado lá no estigma, no tubo polínico, forma o embriãozinho, tá? Bom, e hoje nós vamos dar destaque aos frutos, né, gente? Então, os frutos, eles são o quê? Eles são estruturas exclusivas das angiospermas, assim como as flores. E eles vão garantir a essas plantas grande capacidade de dispersão, além de protegerem as sementes, né? Então, o fruto ele serve para proteger essa semente, né? Então, ele tem essa função, tá? Então, podem observar que a maioria dos frutos contém semente dentro. Então, se a gente cortar um abacate no meio, nós vamos ver a semente do abacate dentro dele, que é aquela bola. Se a gente for cortar o tomate, nós vamos ver todas as sementinhas dentro do tomate. Se a gente for cortar aí uma goiaba, a gente também vai observar que é cheio de sementinha dentro da goiaba. E assim por diante. Então, o fruto, ele consegue proteger a semente dentro dele, tá? Então, o fruto tem essa principal função, que é proteger as sementes dentro dele, tá? O óvulo fecundado, né? Ele vai fazer o quê? Produzir hormônio de crescimento, que vai fazer o desenvolvimento do fruto. Então, o embriãozinho, que é aquele que foi fecundado lá no tubo polínico, né? Virou um embrião, ele vai crescer com ação hormonal e vai dar origem a um fruto. E nesse fruto, ele vai conter as sementes dentro dele para proteção, tá? Como é que é a estrutura desse fruto? Bom, a gente vai encontrar 3 camadas. O epicarpo, que é a camada mais externa, que é a casca. Ela pode ser lisa ou ela pode ser fibrosa e ela protege todo o fruto. A gente também vai encontrar o mesocarpo, que é uma camada mediana, que pode ter uma reserva nutritiva e é a polpa do fruto. Então, vamos pegar aí a goiaba. Então, a goiaba, ela tem uma casca, que é o epicarpo, e o mesocarpo da goiaba é aquela parte vermelhinha, que é o que a gente come, que é docinho, que a gente chama ali de polpa, né? É dela também que a gente faz o suco. E o endocarpo? Bom, o endocarpo pode ser uma fina película
ou ser muito resistente e estar em contato direto com a semente, tá? Então, o endocarpo, às vezes, a gente não consegue visualizar, porque ele é uma camada tão fininha que, às vezes, ele tá aderido na semente. Então, vamos lembrar do abacate. O abacate tem uma casca, né? Que é o epicarpo. Quando eu abro ele ao meio, ele tem aquela massinha verde, que é o que a gente come, que é docinho, que é a polpa, que a gente chama de mesocarpo. E tem também a semente, que é aquela bola grandona, né? Que fica ali no meio do abacate. Então, o endocarpo, ele é aquela camada bem fininha que tá ali grudada na semente do abacate, né? Uma película bem fina, tá? O fruto, ele é composto dessas 3 camadas, né? E elas somam-se à semente. O caroço é uma semente com endocarpo duro, como nas azeitonas, tá? Então, o que que a gente observa na azeitona? A azeitona, ela tem uma polpa, né? E ela tem o caroço dela. Então, esse caroço é o endocarpo duro, certo? E geralmente o epicarpo, eu falei para vocês que se refere à casca, né? Mas a gente tem algumas exceções, né, gente? Então, olha só. No coco, o que que acontece no coco? No coco, a gente tem o epicarpo, que é a casca externa. A gente vai ter também o mesocarpo, que é a porção branquinha do coco, que é o que eu como dentro, né? Quando eu abro o coco, eu como aquela parte branquinha. E o endocarpo, que era para estar grudado na semente, ele é associado à casca dura da semente, né? No interior do coco, eu tenho a parte branca e a parte líquida. A gente não toma água de coco? Então, eu também tenho uma parte líquida, né? Que eu não encontro na maioria dos frutos, né? Não encontro esse líquido também dentro do fruto. Então, no coco, a gente tem aí essa diferença, tá? Que eu tenho, além do epicarpo, mesocarpo e endocarpo, eu vou ter também uma porção líquida, né? Que a gente chama aí de endosperma, certo? Então, vamos ver aqui alguns desenhinhos para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? Então, a gente tem aí a flor, né? Essa flor aí, ela tem... Eu tô falando da figura da maçãzinha, né? Então, essa flor, ela tem aí o ovário. E esse ovário, gente, ele tem um embriãozinho dentro. Lembra que eu falei pra vocês que a abelhinha vai lá no meio da flor, pega o pólen, joga dentro de outra flor. Esse pólen entra no tubo polínico e vai formar um embriãozinho. Então, esse ovário aí já é o embriãozinho se formando. E esse embriãozinho vai dar origem ao quê? Ao fruto, né? E aí, esse fruto cresceu e virou uma maçã, olha que bonitinho. E nessa maçã, a gente tem a casca, que é o epicarpo, a gente tem o mesocarpo, que é a parte da maçã que a gente come, que é aquela parte beijinha, gostosa, docinha. E a gente vai ter o endocarpo, que é aquela cobertura da semente. Então, quando a gente corta uma maçã ao meio, nós podemos observar que perto da sementinha a gente tem um buraquinho, uma camada bem fina, que é essa do endocarpo que protege a semente, tá? Lembra que eu falei para vocês do coco? Então, olha só o coco como ele é diferente. Então, nós temos aí a casca, que é o epicarpo. Nós temos também o mesocarpo, que é a parte branquinha do coco que a gente come, a gente raspa, né? E aí, a gente vai ter a parte do endocarpo, né? Que, na verdade, tinha que proteger a semente,
mas ela vai ficar aí, ó, embaixo da parte branquinha, que é o mesocarpo que a gente costuma comer. Então, essa é a diferença do coco. E aí, no meio, eu vou ter água, né? Eu vou ter líquido, vou ter a água de coco, né? A gente chama esse líquido de endosperma, tá? Então, essa é a diferença. Eu não tenho esse líquido na maioria dos frutos, então o coco é uma exceção, né? E a reprodução, eu já falei para vocês, eu tenho a folha, tenho o inseto, que pode ser a abelha, ela vai levar o pólen para outra flor, esse pólen vai entrar no tubo polínico, né? E aí, lá embaixo no ovário vai se formar um embriãozinho, e esse embriãozinho vai formar o fruto. O fruto vai ter as 3 camadas: epicarpo, casca, mesocarpo, a polpa, e endocarpo, uma película que reveste a semente, tá? Então, após a fecundação, ocorre... O que ocorre? Ocorre, então, a formação do embriãozinho, e esse embrião se desenvolve e se transforma em fruto, em semente. Bom, agora vocês realizam ali a leitura, né, do conteúdo da apostila para complementar aí o conteúdo, realizam os exercícios adicionais e me entregam aí até a data mencionada. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.